Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de número 8 do curso preparatório Analista do Seguro Social. A nossa aula de hoje, ela vai tratar da Lei Orgânica da Assistência Social. Nós fizemos algumas dicas aí e na dica que nós falamos acerca da política de assistência, nós ressaltamos que para quem quer entender a política de assistência, o foco era a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, por isso que nós vamos nessa aula estudar um pouco melhor o que diz essa lei. Só retomando, a assistência social, ela conquista o status de política pública na Constituição de 1988. Então você vai ter lá dois ou três artigos, que vão dizer que a assistência social ela é política pública, direito do cidadão, dever do Estado. E então, em 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela vem para regulamentar essa política. Essa lei, ela é organizada em capítulos, ela tem 6 capítulos, e esses capítulos eles vão fazer o panorama geral da política de assistência social no Brasil. O que acontece? No primeiro capítulo, nós vamos ter então das definições e objetivos da política de assistência social. O que é a política de assistência social? Preste atenção nessas definições porque elas são importantes. A política de assistência social é direito do cidadão, dever do Estado, realizada através de um conjunto de ações governamentais e não governamentais, e que provê os mínimos sociais. E aí nós, assistentes sociais, nós trabalhamos sempre com a perspectiva da transformação, da emancipação, e aí quando a gente olha lá que a política de assistência é para garantir os mínimos sociais, pode parecer que é esquisito isso, que não é essa questão, que não é essa resposta correta. De acordo com a LOAS, é sim a política de assistência, ações governamentais e não governamentais, ela é desenvolvida para garantir os mínimos sociais. Essas são as definições da política de assistência. Quais são os objetivos da política de assistência social? Isso também tem muitas questões sobre isso. Preste atenção que são 3 objetivos: proteção social, vigilância socioassistencial, defesa de direitos. A proteção social, ela vai se subdividir em 5 itens aí. Que vai ser o amparo às crianças e adolescentes carentes, a proteção à maternidade, infância, juventude e velhice, a garantia de um salário mínimo à pessoa com deficiência, a profissionalização e o trabalho, Então, esses são subdivisões da proteção social, mas os objetivos da política de assistência social são proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos. Proteção social, ok, é a proposta de se garantir que os cidadãos brasileiros que passarem por uma situação de vulnerabilidade, eles possam contar com a proteção do Estado, então proteção social. Depois, a vigilância socioassistencial é a ideia de que é preciso monitorar aí os territórios e entender que não se limita, a política de assistência social, ela não se limita a esse caráter assistencial, ela tem também essa ideia de monitorar, de ver no território as possibilidades, ver aí as potencialidades de cada território. E a defesa de direitos, a política de assistência social, ela vem então para também garantir, defender direitos dos cidadãos brasileiros. É isso que nós encontramos no primeiro capítulo da LOAS, definições e objetivos. Definições. A política de assistência social, ela se faz através de um conjunto de ações que vão se preocupar aí com os mínimos sociais. Objetivos: proteção social, vigilância socioassistencial, defesa de direitos. Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo da Lei Orgânica da Assistência, ele vai trabalhar com os princípios e diretrizes da assistência social. E aqui chamo a atenção de vocês, Porque muitas vezes quem se lembra da aula, que nós discutimos aí o código de ética, é aquela mesma situação. Professora, li, estudei, na hora de fazer a prova, tava lá umas coisas, eu tinha certeza que tudo estava na LOAS, mas não soube responder, porque é preciso
conhecer e saber que dentro da lei orgânica, cada coisa está no seu escaninho. Parece funcionalista isso, né? Mas é a proposta da lei. Cada coisa está aí na sua dimensão. Então não adianta, né, estudar aí a LOAS sem conseguir fazer essa definição que está proposta na LOAS de princípios e diretrizes. Os princípios, aí para ficar fácil, os princípios são aquilo que orientam a política de assistência. Ao mesmo tempo onde a assistência está fundada, está fundamentada, está solidificada, mas também aonde se quer chegar. E aí, por isso, eles têm aí, e aqui fica a nossa dica aqui da Atas, né? Por isso, esses princípios, eles têm um quê de utópico. Eles têm um caráter meio do que a gente ainda quer alcançar. Por exemplo, um dos princípios da assistência, a universalização dos direitos sociais. Isso não é um pouco utópico? A supremacia do atendimento às necessidades sociais. E sem aí considerar as necessidades de rentabilidade econômica. Os princípios são, então, aquilo que a assistência está fundamentada, a assistência social está assentada sobre esses princípios, mas é também, né, aquilo aonde a assistência quer chegar, aonde a assistência quer efetivar. Isso são então os princípios. Portanto, na hora de ver na prova lá, pensem sempre nos princípios como aquilo que ainda é utópico, aquilo que ainda está longe da efetivação. E as diretrizes, né, elas já são mais palpáveis. As diretrizes são aí os caminhos, né, os direcionamentos percorridos para a efetivação da assistência. E as diretrizes são bem fáceis de gravar. A primeira fala da descentralização. Tá? Então, a política de assistência social é uma política descentralizada e comando único em cada esfera de governo. Ou seja, no âmbito federal, você tem uma única instância de comando, que é o MDS. No âmbito estadual, você vai ter aí também uma única instância de comando. No caso do estado de São Paulo, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social. No município, você vai ter uma única instância de comando, a Secretaria de Desenvolvimento, em alguns municípios, Secretaria de Ação Social, em outros, Secretaria de Assistência Social, tá? Então, a primeira diretriz é descentralização e comando único em cada esfera de governo. A segunda diretriz, ela fala da participação, tá? A política de assistência social, ela tem como preocupação garantir a participação da população. Então, descentralização, participação e a terceira diretriz, ela fala da primazia da responsabilidade do Estado, ou seja, o Estado, ele é o primeiro responsável em relação à condução da política de assistência, mesmo que, né, haja aí a possibilidade de participação da sociedade civil, a responsabilidade primeira, ela é do Estado. Bom, esse é então o capítulo 2 da LOAS, né? O capítulo que vai tratar dos princípios e diretrizes. Queridinho dos concursos, viu, gente? Prestem bastante atenção nele, estudem, façam essa definição aí quantas vezes for preciso, essa distinção entre princípios e diretrizes. E já casem com o primeiro, objetivos. Então, objetivos, princípios e diretrizes, tá? São assuntos muito cobrados no que diz respeito à Lei Orgânica da Assistência. Terceiro capítulo da Lei Orgânica da Assistência, ele vai trabalhar com a organização e gestão da política de assistência. E aí ele vai dizer que a organização e a gestão da política de assistência vai ser feita através de um sistema único da assistência social, sistema descentralizado e participativo. Nesse capítulo, nós vamos encontrar, então, o que é competência da União, né, do âmbito federal, o que é competência do Estado, o que é competência do município, tá? Então, na hora de estudar aí, é preciso fazer essa distinção. Prestem atenção, cai sempre, eu já vi várias provas
fazendo solicitação aí acerca do Conselho Nacional de Assistência Social, tá? O Conselho Nacional já está estabelecido na lei orgânica quantos participantes, serão 18, sendo 9 da sociedade civil e 9 do poder público, tá? Prestem atenção nisso, nesse item aí, em relação à organização e gestão, que é o do Conselho Nacional de Assistência. A organização e a gestão da política de assistência, ela vai se fazer, então, através de órgãos gestores, através de unidades executoras, através de conselhos municipais, estaduais e nacional e dos fundos da assistência, Fundo Municipal, Fundo Estadual e Fundo Nacional da Assistência. Isso é o terceiro capítulo da Lei Orgânica, que é o capítulo que trata da organização e gestão da assistência. O quarto capítulo, ele vai tratar dos benefícios, serviços, programas e projetos. Em relação aos benefícios, nós temos uma distinção básica: os benefícios eventuais e o benefício de prestação continuada BPC. Os benefícios eventuais são aquele auxílio, né, prestado aí a cidadãos em situação de vulnerabilidade por ocasiões aí especiais, entre elas a natalidade e o funeral, tá? Esses são benefícios eventuais, que são aí auxílios, né, provisões, seja em dinheiro, seja, por exemplo, em alimentos, como é o caso das cestas básicas aí, né, são benefícios eventuais. O benefício de prestação continuada, BPC, né, é aquele salário mínimo, é um auxílio de um salário mínimo pago ao idoso ou à pessoa com deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria subsistência e nem de tê-la provida pela sua família, tá? Então, sempre que houver um idoso a partir de 65 anos ou uma pessoa com deficiência que não tenham condições de prover a sua subsistência ou que a família não tenha condições de prover isso, e isso é um critério econômico, 1/4 do salário mínimo, tá? Sempre que não houver essas condições, então essa pessoa tem direito a receber o benefício de prestação continuada. Uma dica: toda vez que falar em prazos do benefício de prestação continuada, 2 anos. Prazo para revisão, 2 anos. Prazo para ser considerada aí a incapacidade para definir a pessoa com deficiência, 2 anos. Só prestem atenção que o único prazo que varia é quando foi concedido o benefício, qual prazo para a pessoa efetivamente receber, que vai ser 45 dias, tá? Então, benefícios, ou os benefícios eventuais, ou o BPC, que é um salário mínimo para a pessoa idosa acima de 65 anos ou para a pessoa com deficiência que não tenham condições de prover a própria subsistência. Depois dos benefícios, nós temos os serviços. O que são os serviços socioassistenciais? São ações continuadas, são ações, poderíamos dizer, ações permanentes, tá? No sentido de efetivar a política de assistência. Os serviços, eles já estão tipificados. Em 2009, o Conselho Nacional de Assistência Social lançou a resolução que trata da tipificação dos serviços socioassistenciais no Brasil, tá? Então, os serviços é a primeira divisão aí das ações realizadas no âmbito da política de assistência. Bom, depois dos serviços, nós vamos ter os programas. Os programas, eles já tratam aí de um detalhamento um pouco maior, um pouco menor do serviço, né? Você tem, por exemplo, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Dentro desse serviço, você pode ter diversos programas, né? Diversas limitações aí de tempo, de espaço para desenvolver atividades. E depois você tem os projetos de enfrentamento à pobreza, né, que na LOAS aí são as ações continuadas com vistas aí a investir em populações de baixa renda para então construir projetos efetivos de enfrentamento a essa pobreza, tá? Esse é então o capítulo 4 aí da LOAS, que vai tratar dos benefícios, serviços, programas e projetos. Bom, o 5º capítulo da LOAS, ele vai tratar do financiamento da assistência, tá? Para que o município ou o estado recebam recursos, é preciso que eles tenham funcionando o Conselho de Assistência Social, é preciso que eles tenham elaborado o plano da assistência social e que
esteja aí funcionando o Fundo Municipal da Assistência Social. Portanto, precisa ter CPF. Essa é uma dica também, né, na hora aí de responder questão que o município ou o estado precisam ter para receber recursos. Precisa ter CPF, precisa ter conselho, precisa ter plano e precisa ter fundo. Qual que é a proposta do conselho? Os conselhos de assistência social são instâncias deliberativas aonde se fiscaliza a aplicação dos recursos da assistência social. Tá? O plano municipal, o plano é o documento que o município elabora, o plano estadual é o documento que o estado elabora, no sentido de mostrar quais são as ações da assistência social que vão ser desenvolvidas. E o fundo municipal é onde se recebe os recursos da assistência. A sistemática de repasse hoje adotada no Brasil é a sistemática fundo a fundo, ou seja, do Fundo Nacional direto para o Fundo Municipal, do Fundo Nacional direto para o Fundo Estadual, do Fundo Estadual também direto para o Fundo Municipal. Então o município, para receber recursos da União, não precisa passar pelo Estado, vem direto fundo a fundo. Essa é a sistemática de repasse hoje adotada na assistência social e é disso que a LOAS trata. Tá? Os detalhamentos disso nós vamos encontrar em outros documentos, como por exemplo norma operacional básica, como o documento da Política Nacional de Assistência Social. Então, assim, em relação a LOAS, esses são os aspectos principais da política. O último capítulo vai ser as disposições finais e transitórias, né? Como ficaria aí a assistência até a efetivação da LOAS. Então, prestar bastante atenção nisso na Lei Orgânica da Assistência. A partir da Lei Orgânica da Assistência, então, buscar estudar outros aspectos, buscar estudar outros documentos para complementar. Tá? O ponto de partida é a Lei Orgânica da Assistência Social. Como dica, fica aí, dê uma olhada sempre no site do MDS, tem sempre lá algumas legislações, alguns cadernos, algumas orientações disponibilizados aí para download, né? Fica fácil para estudar, fica mais tranquilo. E em relação à Lei Orgânica da Assistência Social, façam sínteses também, a síntese ajuda bastante no processo de entendimento da legislação, entendimento da proposta da legislação, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, desejamos sorte aí nos seus estudos relacionados à política de assistência, comecem pela LOAS, essa sistematização é um ponto de partida para auxiliar vocês na compreensão dessa legislação que é muito importante para o trabalho do assistente social e para quem está aí se preparando para concurso. Por hoje é isso, muito obrigada e até a próxima.